Boa noite. Vamos aos destaques do Parlamento Estadual no primeiro semestre de 2013. Vitória do Amazonas. A partir de 2014, aumenta o número de cadeiras nos parlamentos estadual e federal. Revisão da Constituinte. A Assembleia aprova emendas, entre elas o fim do voto secreto. Relator da Constituinte, Bernardo Cabral, recebe homenagem do Poder Legislativo. E ainda, as principais notícias do cenário político nacional no quadro Bancada Parlamentar. Esses e outros fatos agora na retrospectiva do Alean Notícias. Em tempos de manifestações por todo o país, o cenário político brasileiro nunca esteve tanto em evidência. As decisões que antes podiam até passar despercebidas, agora causam verdadeiras revoluções na sociedade. Uma população que hoje tem vez e voz. 2013 começou com a polêmica eleição de Renan Calheiros para o Senado e terminou o semestre transformando a corrupção em crime hediondo. Os principais fatos da política brasileira você confere agora com Adriana Araújo na retrospectiva do semestre do quadro Bancada Parlamentar. Olá, o Bancada Federal de hoje começa de forma diferente. Diferente porque nós vamos relembrar os principais fatos que marcaram a movimentação do Congresso Nacional durante o primeiro semestre do ano. Os projetos votados e aprovados, os escândalos e principalmente o que motivou o povo brasileiro a ir para as ruas protestar contra as ações dos parlamentares na Câmara e no Senado Federal. Nós começamos o Bancada relembrando o retorno do senador Renan Calheiros à presidência do Senado 5 anos depois de renunciar ao cargo. Em uma votação secreta, o parlamentar foi eleito no dia 1º de fevereiro para um mandato de 2 anos. Renan se candidatou oficialmente ao cargo um dia antes da eleição e fez um discurso em plenário no qual ignorou as acusações que pesam sobre ele e que disse que ética é obrigação de todos. Durante a posse, Calheiros foi vaiado por um grupo de manifestantes. Renan Calheiros recebeu 56 dos 78 votos dos senadores presentes. Ele foi eleito em uma votação secreta e assumiu a presidência do Senado para um mandato de 2 anos. Durante a cerimônia de posse, Calheiros foi vaiado por populares que são contra a sua eleição. No fim de 2007, o senador renunciou à presidência do Senado em meio a acusações de que um lobista pagava a pensão de sua filha. O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal a denúncia contra o parlamentar. Segundo a denúncia, Renan apresentou ao Senado notas frias e documentos falsificados para justificar a origem dos recursos que o lobista de uma empreiteira entregava em dinheiro vivo à mãe de sua filha a título de pensão. O procurador Roberto Gurgel também acusa Renan pelo desvio de quase 45 mil do Senado. E a Câmara Federal também renovou a mesa diretora. O deputado Henrique Eduardo Alves foi eleito presidente da Casa. O parlamentar vai gerir o Poder Legislativo durante o biênio 2013 e 2014. 4 deputados disputaram a sucessão de Marco Maia: Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, Júlio Delgado, do PSN de Minas Gerais e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Para a eleição desta segunda-feira, foram instaladas 19 urnas eletrônicas no plenário da Casa, para registrar os votos dos 513 deputados. Alves recebeu 271 votos e foi eleito em primeiro turno, em sessão que contou com a presença de 496 deputados. O deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, ficou em segundo lugar com 165 votos. O deputado Marco Maia fez um discurso de balanço sobre o seu período à frente do Parlamento Federal. No mês de março, a presidenta Dilma Rousseff propôs parceria com o Legislativo e anunciou uma política para proteger o consumidor brasileiro. A iniciativa foi feita em comemoração ao Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. O plano foi organizado para trazer vários benefícios à população brasileira. O Plano Nacional de Consumo e Cidadania, lançado pelo governo federal, traz diversas mudanças que deverão melhorar as relações de consumo. Uma das principais mudanças é a que permite maior transparência das informações por parte das instituições financeiras, que deverão divulgar a diferença entre o custo de uma tarifa individual e um pacote de tarifas.
Também será estabelecida uma lista de 30 produtos essenciais que, ao apresentar algum tipo de problema, o mesmo deverá ser solucionado no momento da reclamação do consumidor, desde que esteja na garantia. O pacote quer combater ainda a demora no atendimento das agências reguladoras de serviços e venda casada nos combos de comunicações, combos de TV, internet e telefone, que, de acordo com o governo federal, o valor de cada produto deverá ser menor que o do combo completo. O deputado Marcelo Ramos disse que a medida trará mais esclarecimentos aos consumidores quanto aos direitos garantidos. Haverá um esclarecimento maior, uma mobilização maior e a estruturação de mecanismos de controle nas relações de consumo. Então, eu acho que ele renova as esperanças do consumidor brasileiro ter uma atitude mais digna e mais responsável e ser fortalecido nessa relação na qual ele, na essência dela, já entra fragilizado. A regulamentação do comércio eletrônico também faz parte do pacote. Por exemplo, os sites deverão oferecer na mesma página de compra uma ferramenta para que o consumidor possa desistir da operação já realizada, no prazo de até 7 dias. Depois de muitas discussões, o Congresso também aprovou a MP dos Portos. A aprovação favoreceu a economia amazonense e é positiva para o Estado. De acordo com o relator da medida, senador Eduardo Braga, o aumento da exportação e agilidade no envio de produtos da região para outros estados do país serão alguns dos benefícios que o Amazonas terá após a medida entrar em vigor. A MP dos Portos foi aprovada no último dia 16 pelo Senado Federal. Atualmente, o Amazonas possui, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviário, ANTAQ, 5 portos públicos, sendo um de grande porte em Manaus e mais 4 nos municípios de Itacoatiara, Parintins, Coari e Tabatinga, chamados de instalações portuárias de pequeno porte. Além disso, existem no estado 12 terminais de uso privativo e 3 estações de transportes portuário, assim como se prevê para todo o Brasil. Os portos do Amazonas poderão ter maior eficiência no desembaraço de cargas, pois a medida vai gerar mais competitividade e vai permitir a abertura de novos terminais, o que promete melhorar o fluxo de exportação e escoamento nos produtos da Zona Franca de Manaus. Além disso, com a aprovação, será permitido aos portos privados movimentarem cargas de terceiros, aumentando as possibilidades de transporte na região. Apesar da aprovação, apenas o Porto de Manaus funciona atualmente no estado. Os portos de Tabatinga, Coari e Itacoatiara apresentam problemas na infraestrutura, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Depois das manifestações que tomaram conta das ruas do país, muitos projetos também foram votados de forma mais célere no Congresso Nacional. Algumas das bandeiras de luta do povo brasileiro foram atendidas. Uma delas é a PEC 37, que tiraria do Ministério Público o poder de investigação. A PEC foi derrubada e arquivada. A pressão das manifestações populares das últimas semanas em todo o país resultou na derrubada da proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC 37, que limitava os poderes de investigação do Ministério Público. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão Especial que analisou o mérito, a proposta foi rejeitada por 430 votos a favor, 9 contrários e 2 abstenções. Eram necessários 308 votos favoráveis, caso contrário, seria automaticamente rejeitada e arquivada. Na Assembleia Legislativa, o arquivamento da proposta repercutiu em plenário. Eu tenho certeza absoluta que essas manifestações ocorridas no nosso país nos últimos 15 dias forçaram, sobremaneira, a esta decisão no Congresso Nacional. Eu tenho certeza absoluta que se não houvessem essas manifestações, a votação não seria essa. Eu até acho que ela seria derrubada, mas não da forma como foi ontem, com os 430 votos, e isso fica patente que os representantes do povo, que somos nós, temos, evidentemente, que ter as nossas opiniões, mas temos que levar em consideração a opinião da grande maioria daqueles que nos elegeram. A derrubada da PEC 37 era uma das principais bandeiras dos movimentos populares que têm tomado conta das ruas das principais cidades e capitais brasileiras, por limitar o poder de investigação criminal às polícias civil e federal. A PEC foi batizada por seus adversários como PEC da impunidade. O deputado pelo PP, Luiz Castro, afirmou que os casos de crimes como improbidade administrativa envolvendo principalmente políticos brasileiros, em sua maioria, foram investigados pelo Ministério Público.
Nós vivemos num país onde a impunidade é muito grande, principalmente com os criminosos da elite política, da elite empresarial e da elite do serviço público. Poucos crimes de colarinho branco, de improbidade administrativa são punidos efetivamente no Brasil. Se nós tivéssemos a PEC 37 aprovada, nós deixaríamos toda a investigação criminal única e exclusivamente sob controle das polícias. E nós sabemos que as polícias estaduais estão sob controle dos governadores. Então iria prevalecer aquele velho ditado: aos amores, aos amigos, os favores da lei, aos inimigos os rigores da lei. Eu sempre me manifestei contra a PEC 37, acho que o Ministério Público conseguiu ganhar a sociedade da importância do papel dele como órgão fiscalizador. Agora, entendo que ao Ministério Público receber o poder de fiscalização, tem que ser criado também estruturas internas e externas de fiscalização do seu trabalho. Estruturas republicanas, fortalecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, regras de punição clara quando houver de desvio de conduta nas investigações, mas eu acho que é um avanço para a democracia. Por 2 vezes, o presidente da Câmara Federal, deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB, do Rio Grande do Norte, apelou para que a rejeição fosse unânime, a fim de que a casa ficasse em sintonia com o clamor das ruas. Mas não foi só a PEC 37 que foi derrubada no Congresso Nacional. O projeto que proíbe os profissionais de participarem de terapias para alterar a orientação sexual e de tratar a homossexualidade como doença, conhecido como cura gay, de autoria do deputado Anderson Freire, do PR de Pernambuco, foi retirado de tramitação. A decisão de não aceitar a tramitação da proposta foi tomada pelo presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB. A justificativa para não aceitar o projeto se baseia em dispositivo do regimento interno da Casa, que estabelece que quando uma matéria é retirada de tramitação, não poderá ser apresentada a outra de igual teor na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano da retirada da proposição. O dia em que foi retirado de tramitação o projeto da cura gay, Henrique Eduardo Alves disse que a proposta era preconceituosa, inconveniente e inoportuna. O projeto de João Campos chegou a ser aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara sob protestos. A rejeição da proposta era uma das reivindicações de participantes das manifestações populares que tomou conta das ruas do Brasil. Outra proposta aprovada no Congresso foi o projeto que transforma a corrupção em crime hediondo. A votação do projeto foi um pedido da presidenta Dilma Rousseff e uma das bandeiras de luta das manifestações das famosas Vozes das Ruas. Crimes hediondos são o que o legislador entendeu merecerem maior reprovação por parte do Estado. Por isso, eles devem ser entendidos como os crimes mais graves, mais revoltantes e que mais causam aversão à coletividade. A proposta aprovada pelo Senado passa a considerar a corrupção como sendo um crime hediondo. Com isso, o delito passa a ser considerado tão grave quanto o homicídio qualificado ou estupro. Na prática, as penas serão mais severas, de 4 a 12 anos de prisão. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o assunto dividiu opiniões. Entre os que aprovaram a matéria, ficou a esperança de que, com regras mais rígidas, a prática seja cada vez mais escassa na estrutura política do Brasil. É um caso que se arrastava já há muitos anos, ontem chegou ao seu desfecho e pela primeira vez na história da nova república, um deputado federal, no exercício do seu mandato, foi condenado à prisão, inclusive está foragido. Então vejam que a situação do Brasil é uma situação de mudança radical, e eu não tenho a mínima possibilidade de pensar diferente, que é uma mudança radical para o bem do nosso país. Eu acho que o endurecimento das leis e das punições, no caso, para a corrupção, é um caminho importante aí. É fundamental. Já a outra parte dos parlamentares estaduais duvida da eficácia do projeto de lei aprovado em Senado. Quando alguém no Brasil for condenado por corrupção, eu vou julgar que isso é importante. Crime hediondos, por exemplo, para casos de estupros, para casos de tráfico de drogas, crimes considerados bárbaros, mas que os traficantes continuam soltos, embora essa lei já venha, me parece que de 1996, por aí, foi criada a lei de crimes hediondos.
E os traficantes estão soltos, os estupradores estão estuprando, a violência aumentando. E aí, adianta criar a lei e não executá-la? A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Se alterada pelos parlamentares federais, voltará para o Senado para nova avaliação, antes de ser sancionada pela Presidente da República. Sobre aplausos e vaias de empresários que estavam nas galerias e contra a vontade do governo federal, o plenário da Câmara aprovou também o projeto que acabou de forma imediata com a contribuição adicional de 10% do FGTS nas demissões sem justa causa. O projeto foi aprovado no Senado e, como o texto original foi mantido, seguiu para a apreciação da presidenta Dilma Rousseff. Por 315 votos a favor, 95 contra e uma abstenção, o Senado aprovou o projeto que acaba com a contribuição adicional de 10% do FGTS nas demissões sem justa causa. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, favorável ao fim da cobrança, são 2,7 bilhões ao ano, recursos que têm ficado na conta única do Tesouro. Levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, indica que a cifra chegou a 3,6 bilhões em 2011. Governistas afirmaram que o valor pode chegar a 3,2 bilhões de reais por ano, variando de acordo com o número de demissões. A contribuição extra foi criada em 2001 para apagar a correção dos planos econômicos nas contas dos trabalhadores vinculadas ao FGTS. Além dos 40% de multa paga ao trabalhador, esses 10% adicionais são recolhidos para o governo. Segundo a Firjan, a correção dos planos econômicos já foi feita e o fim do adicional vai beneficiar o empresário, reduzindo custos e permitindo a criação de mais empregos. Os governistas criticaram a aprovação, mas só o PT e o PCdoB, entre os partidos da base aliada, e o PSOL da oposição, se mobilizaram contra a proposta. A Câmara Federal aprovou também o projeto de lei que destina os recursos do pré-sal para a educação e para a saúde. O que antes seria 100% para a educação acabou sendo modificado para auxílio em outra área importante para os brasileiros. O projeto foi aprovado por consenso após negociação entre as lideranças. Originalmente, o PL destinava 100% dos royalties para a educação, mas com a mudança no texto, a educação receberá 75% das taxas cobradas das concessionárias, que vão explorar o petróleo, e os outros 25% serão destinados à saúde. O setor da educação receberá esses recursos até que sejam atingidos os 10% do PIB, meta do Plano Nacional de Educação que tramita no Senado. Segundo o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, autor do texto substitutivo, os investimentos em educação e saúde devem alcançar 280 bilhões de reais na próxima década, com as mudanças aprovadas. O texto seguiu para a apreciação do Senado. E esse foi o resumo de tudo o que aconteceu no Congresso Nacional nos últimos 6 meses e que influenciou diretamente o desenvolvimento do estado do Amazonas. O Bancada Parlamentar fica por aqui e mais informações sobre o cenário político do Amazonas e do Brasil você acompanha durante a nossa programação. O pleito foi da Assembleia Legislativa do Amazonas, mas o impacto positivo foi geral na maioria das casas legislativas do país. A partir de 2014, a bancada do Amazonas terá uma vaga a mais na Câmara Federal. Já na Assembleia Legislativa, o aumento será de 3 parlamentares. Quem explica o ganho sociopolítico, que foi baseado no Censo Populacional de 2010, é Suzane Lemos. No primeiro semestre de 2013, o Poder Legislativo Estadual teve julgada a ação que garante o aumento no número de parlamentares federais e estaduais. O pedido de redefinição no número de vagas na Câmara Federal iniciou em 2005, quando o deputado pelo PMDB, Belarmino Lins, era presidente da Casa. Uma comitiva liderada pelo presidente da Assembleia, Josué Neto, e composta por deputados estaduais e federais e técnicos da Casa Legislativa, foi em fevereiro de 2013 a uma audiência com a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Nancy Andrighi, relatora do processo para garantir o aumento no número de vagas da bancada do Amazonas na Câmara Federal e Estadual. A ação estava parada há 7 anos. Resultado histórico de uma decisão histórica do TSE, em atendendo por mais de 25 anos da nova Constituição da República Brasileira, a Assembleia do Amazonas teve a coragem, a ousadia de pleitear esse realinhamento por força de um direito líquido e certo do Amazonas em pleitear essa revisão.
O julgamento da petição 95.457 terminou na noite do dia 9 de abril. Por 5-2, o TSE redistribuiu as vagas da Câmara Federal. O julgamento da petição foi a pedido da Assembleia Legislativa do Amazonas. O estado amazonense ganhou uma cadeira de deputado federal. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, acompanhou a decisão em Brasília. Parlamentares repercutiram o assunto na Casa Legislativa. Redistribuição geopolítica nacional já se faz necessária. O aumento da vaga e da representatividade no Congresso Nacional e como também na Assembleia Legislativa do Amazonas é algo premente. E estamos reivindicando somente o que é nosso, o que é de direito. Se tem estados que estão se beneficiando, que não tem a legitimidade que está vinculado à população, um número maior, que faça a redistribuição. Entendo que se o Amazonas tiver mais deputados federais, em alguns momentos isso poderá ser positivo na defesa principalmente do Distrito Industrial. Atualmente, a bancada federal do Amazonas é composta por 8 deputados e no Parlamento Estadual por 24 deputados. Mas a partir das próximas eleições em 2014, esse número será de 9 e 27, respectivamente. A representatividade no número de deputados federais é prevista na Constituição Federal de 88, no artigo 45, parágrafo 1º, que prevê que o número será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população. O aumento da bancada do Amazonas deu-se a partir da atualização no número de habitantes no censo de 2010. No Amazonas, a evolução alcançou mais de 500% desde 1950 até 2010. Então, a partir desses princípios, nós percebemos que atende sim o quantitativo populacional, já que hoje o estado do Amazonas possui um número de população maior que outros estados que possuem um maior número de cadeiras. Então, nesse aspecto, sim, atende. Agora, certamente que há outros parâmetros que precisam ser discutidos e analisados. O aumento no número de deputados foi julgado no Tribunal Superior Eleitoral, com votos favoráveis dos ministros Henrique Neves, Laurita Vaz, Luciana Lócio, Antônio Dias Toffoli e da relatora do processo, Nancy Andrighi, e contrários, o da presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, e do vice-presidente do órgão, ministro Marco Aurélio de Mello. Nós vamos ter uma voz a mais em Brasília. Quando nós falamos de voto, né, quando nós colocamos uma matéria em votação, um voto é muito importante. Apesar de nós termos um universo de 513 deputados federais, não só o voto desse novo representante do Amazonas, mas também o que ele pode representar lá dentro. São novos segmentos da sociedade que poderão ser representados na Câmara Federal. Então é importante, porque há muitos anos, há mais de 20 anos que a Zona Franca tem aí a possibilidade de extinção de alguns benefícios. E um voto, realmente no universo de 513, pensamos leigamente que não é importante, mas um voto é um voto até numa eleição de 2 milhões de habitantes, de eleitores. Após o TSE aprovar a redefinição do número de deputados federais de 13 estados, os presidentes das Assembleias Legislativas do Piauí, Emistocles Filho, e o da Paraíba, Ricardo Marcelo, acionaram o Supremo Tribunal Federal para recorrer contra a decisão. Além do Amazonas, os estados do Pará, Santa Catarina, Ceará e Minas Gerais também terão maior número de parlamentares. Em contrapartida, perderão vagas na Câmara dos Deputados Paraíba, Piauí, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e Rio Grande do Sul. E no quadro Opinião Parlamentar, o deputado Sinésio Campos fala dos benefícios que o aumento de vagas pode trazer ao Amazonas. E eu entendo que o número de senadores são paritários para qualquer estado da federação. Entretanto, vagas de deputados federais, de deputados estaduais, como também de vereadores, estão vinculados ao número da população. Então, o número 8 de deputados federais que o Amazonas possui é o número mínimo. Ou seja, comparado com estados que têm uma população pela metade do Amazonas, tem a mesma representação política no Congresso Nacional. E os deputados estaduais, também nós, deputados estaduais, estamos condicionados à Constituição Federal.
estamos também no número mínimo, que são 24 deputados. É o que o Acre tem, que o Amapá tem, municípios com menor população do Amazonas. Entretanto, São Paulo, Belém, aqui próximo, 48, por conta do número da população. E as câmaras municipais estão vinculadas ao número da população. O Amazonas, por exemplo, Manaus, por exemplo, tem 48 vereadores, ou seja, o dobro de deputados estaduais para cuidar do estado todo. O número de vereadores só para a capital. Só que os vereadores eles podem fazer uma lei própria, né, e fazer adequação de acordo com os dados do IBGE da população. E os deputados estaduais não podem, os deputados federais também estão vinculados a uma decisão, uma deliberação do Congresso Nacional. E a nossa luta qual é? Junto, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, para que seja cumprida a paridade, a proporcionalidade do número de parlamentares que representam. O processo de readequação da Carta Magna do Estado e a homenagem ao relator da Constituinte, Bernardo Cabral, é o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O processo de readequação da Carta Magna do Estado, editada há 23 anos, teve início após a aprovação unânime dos parlamentares da Assembleia Legislativa. Uma comissão reestruturante foi formada. Entre os membros, os deputados Belarmino Lins, Orlando Cidade, Luiz Castro, Chico Preto e a deputada Conceição Sampaio, além de 2 juristas e procuradores da ALEAN. Após aproximadamente um ano de trabalho, as leis atualizadas foram entregues pelo Tribunal de Justiça à comissão e este semestre, emendas foram aprovadas em plenário, como o fim do voto secreto. A Constituição totalmente atualizada deve ser entregue em outubro deste ano. Os detalhes na reportagem de Adriano Castro. A adequação da Constituição do Amazonas encerrou a primeira fase de atualização em abril deste ano. A presidente da Comissão Especial, a deputada Conceição Sampaio, entregou o relatório com mais de 100 sugestões de mudanças ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. Depois de serem aprovadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, as 3 propostas de emenda à Constituição, com as alterações, também foram aprovadas em plenário pelos demais parlamentares. Essa casa, no ano de 2012, iniciou, através de uma comissão especial, o trabalho para a revisão da Constituição Estadual. E esse trabalho está já numa segunda fase, que nós vamos realmente começar a produzir a segunda fase a partir de agosto. E eu quero louvar aqui o empenho dos deputados, todos que participaram desta comissão, mas em especial a nossa querida deputada Conceição Sampaio, que se dedicou profundamente durante esses último ano para que pudéssemos chegar nesta fase. A Constituição Federal foi promulgada em 1988. Até hoje sofreu mais de 60 emendas. Em 1989, um ano depois, foi a vez do Amazonas ter a própria Carta Magna. Em 24 anos, a Constituição Estadual nunca foi revisada, nem mesmo para adequar seu texto à Constituição Federal. O trabalho de revisão atendeu uma proposta do ex-presidente da ALEAN, deputado Ricardo Nicolau. O parlamentar ressaltou que a nova edição faz parte da busca pela modernização e democratização dos serviços prestados pela Assembleia. Para o parlamentar, a nova edição faz parte da busca pela modernização e democratização dos serviços prestados pela Assembleia. A deputada Conceição Sampaio foi escolhida presidente da comissão especial e o deputado Orlando Cidade, o relator. De junho de 2012 a abril deste ano, a equipe se reuniu todos os meses para discutir as atualizações. Todas as leis foram avaliadas. A comissão mista especial recebeu o apoio técnico de juristas. Ao final dos trabalhos, mais de 100 alterações foram apresentadas. O desafio maior ficou por conta do número de alterações, muito grande em razão
do tempo em que a Constituição do Estado ficou sem ser atualizada. Então, quando você é obrigado a fazer muitas alterações, você é obrigado a tomar cuidado para não fazer alterações sem olhar todo o conjunto da Constituição, né, para ver se não há repercussão daquela alteração em algum outro dispositivo. Então, tentar e ficar atento para essa estrutura sistêmica, eu acho que esse foi realmente o nosso grande desafio. Para Conceição Sampaio, a adequação do texto é um passo importante para a sociedade amazonense. Vejo que nós estamos marcando a história aqui do nosso estado, porque nós temos uma Constituição, vai fazer agora 24 anos, e que precisa realmente ser ajustada à Constituição Federal, que é a Carta Maior do nosso país. Se a gente trouxer aqui o artigo 48 da Constituição Estadual, lá está dizendo que é proibida a reeleição para governo e vice-governo. Então, governador e vice-governador não poderiam ter um segundo mandato. Mas, em 97, houve uma alteração, através de uma emenda constitucional, à nossa Constituição Mãe. E a nossa Constituição Estadual diz uma coisa que a Constituição Federal diz outra, e o país já faz, né? Na reeleição ela é possível hoje. Então é só para a população entender o que nós precisamos fazer para poder fazer com que a nossa Constituição represente verdadeiramente o povo do nosso estado. Já no mês de junho, a Comissão de Constituição e Justiça da ALEAN aprovou as 3 propostas de emenda à Constituição que prevêem mais de 100 mudanças na Carta Magna. A decisão da CCJ foi ressaltada pela presidente da Comissão Especial de Revisão da Constituição Estadual. Conceição Sampaio destacou que as PECs são resultados do trabalho da comissão mista. Foram 60 artigos revisados e outros 273 alterados. E no último dia de esforço concentrado para a votação de projetos do primeiro semestre, os parlamentares aprovaram as 3 PECs. Entre as mudanças, a retirada do fim do voto secreto, a inclusão da prioridade para idosos e portadores de doenças crônicas no pagamento de precatórios, valores resultantes de decisões judiciais. Nós tínhamos uma Constituição que feria de morte a própria Constituição Federal, que é a Carta Maior desse país. A nossa Constituição, ela trazia vários municípios que haviam sido criados, estavam dentro da Constituição do Estado do Amazonas, e o Supremo Tribunal tinha dado, muito lá atrás, a inconstitucionalidade desses municípios, e ainda assim estavam constando na nossa Constituição. E vários outras falhas que nós precisamos corrigir. Então, uma pessoa que fosse ao concurso público, orientada essa pessoa pela nossa Constituição do Estado do Amazonas, ela iria ser levada ao erro. Então, essa casa, durante 10 meses, se debruçou muito para que nós pudéssemos hoje, através de 3 PECs, incluindo, inclusive, o voto secreto, o fim do voto secreto, nós tivéssemos essa possibilidade de oferecer ao Estado do Amazonas uma Constituição à altura do nosso povo. A maioria das mudanças já estão previstas na Constituição Federal. E este ano, em outubro, a Constituição Federal completa 25 anos. Mais que um documento oficial do país, se tornou um marco para a democracia e a garantia de direitos fundamentais a todo cidadão. A Carta Magna, a Carta Mãe, a Lei das Leis, com tantas denominações, se estabeleceu. Teve influência direta nas decisões governamentais e na vida do povo brasileiro. Na retrospectiva do semestre, você vai acompanhar os diversos aspectos do documento e a homenagem feita pelo Legislativo Estadual ao relator-geral da Constituinte, o amazonense Bernardo Cabral. Lei fundamental e suprema do país. A Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Ela é considerada o auge do processo de redemocratização brasileiro e é a 7ª versão da história da República. Em 1986, o novo governo já foi marcado pela necessidade de um texto constitucional mais democrático. E em fevereiro de 1987, o deputado Ulisses Guimarães abriu as sessões da Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559 congressistas. A promulgação da Constituição de 1988 marcou o início da consolidação da democracia após os anos da ditadura militar. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
Com 97 artigos e mais de 70 emendas recebidas ao longo de 25 anos, é por meio da Constituição que os brasileiros têm a garantia dos direitos sociais, como saúde, educação e segurança, por exemplo. Mas foi pelas mãos de um amazonense que o texto desta Carta Magna do país passou. Bernardo Cabral, fundador do Instinto MDB, foi eleito deputado federal em 1966. Teve os direitos políticos suspensos por 10 anos e interrompida a carreira de professor universitário em razão de sua atuação parlamentar às vésperas da edição do Ato Institucional de número 5, de 13 de dezembro de 1968. Também atuou como deputado estadual, deputado federal, senador e ministro da Justiça, além de ser o relator da Constituição de 1988. Para o povo amazonense em especial, é um motivo de muito orgulho, porque há 25 anos atrás, um amazonense, um deputado federal, que se destacava dentro de 513 deputados, mais 81 senadores, este amazonense, que era deputado federal à época, tomou a relatoria desse processo, que é um marco histórico no nosso país, uma nova Constituição. E esse amazonense chama-se Bernardo Cabral, que foi deputado federal, foi senador pelo Amazonas e que muito contribuiu para a história política do Amazonas, mas, por certo, escreveu seu nome na história política do Brasil. Com o fim da ditadura, surgiu a necessidade da redemocratização do país, o que só foi possível a partir da elaboração de uma nova Constituição. Contrariando as expectativas da época, o documento tem se mostrado eficaz na consolidação da democracia e exercício dos direitos e garantias fundamentais. Bernardo Cabral garante que essa foi uma vitória do povo. Me dá muita alegria é que lá atrás os catastrofistas diziam que esta Constituição não duraria 6 meses, que o país ia ficar ingovernável, que seria uma coisa terrível. Se não fosse esta Constituição, o Brasil não estaria como está hoje, absolutamente respirando ares democráticos. Houve um presidente que sofreu o impeachment, o vice-presidente assumiu a República. Lá atrás, no governo militar, quando o presidente Costa e Silva teve um derrame cerebral, um acidente vascular cerebral, quem assumiu o governo não foi o vice-presidente, foi uma junta militar. Com esta Constituição, Itamar Franco assumiu. Houve eleição, tivemos Fernando Henrique 8 anos, depois o Lula 8 anos, agora a presidente Dilma está no 2º mandato, ou seja, todos eles são devedores da Constituição Federal de 88. De modo que eu vejo com muita alegria que foi obra do povo. Essa história de dizer que a Constituição foi apadrinhada por A ou por B, absolutamente. Foi o povo que foi para a rua, brigou, lutou e teve o sucesso que tem. De modo que eu estou muito alegre hoje porque ver que o Ulisses tinha razão quando disse: esta Constituição terá cheiro de amanhã e não cheiro de mofo. Para lembrar os feitos do ex-senador e relator constituinte, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado homenagearam Bernardo Cabral no mesmo ano em que a Constituição completa 25 anos. É uma bela homenagem que o deputado nobre, brilhante deputado Chico Preto, traz a essa casa. O meu padrinho de batismo, Bernardo Cabral, é uma das figuras de maior reconhecimento nacional da história da política do Estado, da história da política nacional, da política do país. Relator constituinte, ministro, deputado estadual, deputado federal, senador. Foi cassado porque era uma das principais vozes no combate à ditadura à época, em 1969, dia 7 de fevereiro. Eu não esqueço essa data nunca, porque além de uma figura que eu admiro, que é o Mário Covas, o meu avô foi cassado no mesmo dia, contemporâneo do Bernardo. E nós temos uma história de amizade familiar muito grande, de carinho, de respeito, mas eu tenho uma admiração por ele incondicional. Quem não conhece, que aprenda a admirar uma figura que eu cresci ouvindo as histórias e só ouvi coisa boa dele. Se não bastasse ele ser o relator da Constituinte mais importante que já houve nesse país até hoje, uma Constituinte democrática, que inclusive ela é tendente ao parlamentarismo, que é o que nós precisamos, eu acredito nisso, ele também. Então o Cabral é uma figura internacional, hoje é um cidadão do mundo, para nosso orgulho, é um homem que tem o seu nome gravado em países da Europa, como Portugal, França, como Itália, então Israel, então
essas coisas todas, essas visitas dele, no mundo inteiro fazendo palestra, enaltecendo o nome da Amazônia, levando a nossa bandeira de intelectualidade, de político, de jurista, de amigo que ele é dos amigos dele. Então isso aí realmente, essa homenagem que se faz hoje, mais uma homenagem que se faz a ele hoje, realmente no seu cartel, é uma coisa justíssima. O regime de exceção em que as garantias individuais e sociais eram restritas ou mesmo ignoradas, e cuja finalidade era garantir os interesses da ditadura, internalizados em conceitos como segurança nacional, restrição das garantias fundamentais, entre outros, fez crescer durante o processo de abertura política o anseio por dotar o Brasil de uma nova Constituição defensora dos valores democráticos. E na opinião parlamentar de hoje, quem fala do alcance sociopolítico deste documento é o deputado José Ricardo, do PT. Olá, Raquel, eu estou aqui diante do deputado José Ricardo. Deputado, fale um pouco do ganho político e social da nova Constituinte, que esse ano está completando 25 anos. Pois é, a Constituição de 88, ela parece que foi aprovada e promulgada há muito tempo, mas são apenas 25 anos. É um tempo curto ainda, mas o que a gente percebe, uma Constituição que desde o início ela foi chamada de Constituição Cidadã, e ela é uma Constituição cidadã porque ela conseguiu incorporar, em primeiro lugar, praticamente todos os documentos mais importantes da humanidade que fala sobre os direitos das pessoas. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que é de 1948, 30 artigos, todos eles estão contemplados na Constituição. E ela contempla, claro, os avanços do debate político que aconteceu naquela ocasião, e que estão todos colocados nos artigos. Então, direitos básicos, como os direitos individuais, os direitos relacionados à área social, por exemplo, e econômica, muito bem caracterizado na Constituição, e também os direitos políticos. Então, é uma Constituição que ela nos trouxe todas essas possibilidades de participação maior do cidadão na vida pública. Então, é uma Constituição que nós precisamos colocar na sala de aula e colocar para conhecimento da população. Vamos defendê-la, vamos aperfeiçoá-la, mas o principal, colocá-la em prática. Conhecer e colocar em prática os direitos que estão garantidos na Constituição brasileira. Uma ação coletiva dos órgãos de defesa do consumidor do Estado contra a Amazonas Energia deve ser protocolada no Tribunal de Justiça até a próxima segunda-feira. Aproximadamente 10h40 da noite da última sexta-feira, dia 12, um apagão elétrico atingiu todas as zonas de Manaus, além dos municípios de Manacapuru e Iranduba. A interrupção do fornecimento elétrico, segundo a Eletrobras Amazonas Energia, foi depois do desligamento de 3 unidades da concessionária de energia, ocasionadas por proteções elétricas. As comissões de defesa do consumidor da Assembleia Legislativa e da Câmara de Manaus, a Defensoria Pública, o Ministério Público Estadual e o PROCON vão entrar com uma ação coletiva no Tribunal de Justiça contra a Amazonas Energia. A minuta foi assinada pelo presidente da CDC, deputado Marcos Rota, e o defensor público de ações coletivas, Carlos Almeida. Já no ano passado, a Defensoria Pública, juntamente com o Ministério Público, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia e da Câmara, já propuseram uma ação civil pública no mesmo sentido, pleiteando indenização pelo dano moral coletivo pelos apagões que ocorreram tanto no ano de 2012 quanto no ano de 2011. E naquela coletiva que foi dada à imprensa, já foi informado que tantos apagões acontecessem, dano moral coletivo ia acontecer e outras ações iriam ser propostas. Aconteceu um novo apagão, uma nova ação civil pública com todas as entidades e agora com o PROCON será proposta. Existem falhas gritantes no fornecimento e na distribuição de energia elétrica na capital e no interior do estado, que tem provocado constantes apagões e constantes, incalculáveis prejuízos à sociedade. E nós estamos falando da paralisação do distrito industrial, nós estamos falando da paralisação de hospitais, pronto-socorros, prejuízos ao comércio, falta d'água, enfim, uma série de prejuízos incalculáveis que nós estamos tentando fazer com que a empresa seja chamada à sua responsabilidade através de ação judicial.
Para Marcos Rota, a falta de esclarecimento da concessionária é grave. A contratação do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias, o IBAP, para fiscalizar a Amazonas Energia é debatida no Conselho Estadual do Consumidor. Para Rota, uma perícia independente é uma opção para apurar os reais fatos das falhas na prestação do serviço. A empresa soltou uma nota, distribuiu uma nota, dizendo que houve problemas técnicos, mas alguns diretores afirmaram também que existia a possibilidade disso ter sido provocado em relação aos testes do linhão. Enfim, nós não temos aí uma resposta clara a respeito do porquê desses constantes apagões, das constantes oscilações e quedas de energia. Eu penso, juntamente com a Defensoria, com o Ministério Público, juntamente com a Delegacia do Consumidor, que a contratação de um instituto reconhecidamente bom possa fazer uma fiscalização interna, rigorosa e independente para que esses órgãos de defesa do consumidor e para que a sociedade também possam saber os reais motivos dessas constantes falhas. A ação vai pedir uma multa à Amazonas Energia. O valor ainda vai ser calculado. A criação de um posto da Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-230, o aumento do efetivo das polícias militar e civil, além da presença efetiva de um juiz e um promotor de justiça, foram algumas das reivindicações feitas pela população durante a audiência realizada em Apuí pela Comissão de Segurança Pública da ALEAN, presidida pelo deputado Cabo Maciel. Na ocasião, o parlamentar defendeu a presença das forças do governo no sul do Amazonas para coibir o tráfico de drogas. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Você acompanha esta edição no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. E eu espero você amanhã na continuação da retrospectiva do semestre no Parlamento Estadual. Uma ótima noite para você.